Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Primeiro Morning Call de 2021. Hoje, no dia 4 de janeiro de 2021. Começamos o ano aí com o pé direito aqui, atuando diretamente no nosso Morning Call. Com certeza teremos muita coisa durante o ano e eu espero que você continue todos os dias aqui conosco. Lembrando, eu sou o professor Wagner Franceschi, aqui da Franceschi Educação Financeira. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que com certeza você vai ter muita coisa boa aí durante o ano. Hoje é o primeiro dia de bolsa, primeiro dia de mercado do ano de 2021. Muita expectativa para esse ano e com certeza muita esperança. Então desejo aí para vocês um feliz 2021. Falamos aí rapidamente no dia 31, mesmo não tendo expectativa de bolsa naquele dia, mas falamos rapidinho aqui no nosso Morning Call. Espero que você tenha tido uma boa virada de ano aí, tenha aproveitado com sua família, amigos, etc. E agora vamos para aquelas notícias que impactaram o mercado e aquilo que pode impactar no dia de hoje, visto que esse é o nosso know-how, essa é a nossa expectativa aqui no Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Como já falamos na quinta-feira, o mercado internacional, infelizmente, fechou em queda devido à falta de melhores notícias, e o Brasil, que até chegou aos 120 mil pontos de Ibovespa, fechou no último dia de bolsa, no dia não alcançamos o resultado esperado, entre aspas, né? Mas podemos dizer que nós tivemos sim muita coisa boa no ano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês estão com o áudio ok aí? Me confirmem aí qualquer coisa. Eu vou acompanhar aqui no chat também. Vamos lá. Então vamos falar sobre as principais notícias, sobre aquilo que impactou o mercado no dia 30. Voltamos aqui, acho que teve um probleminha aí com a conexão. Vamos adiante então. Fechamento do dia 30 do 12, Ibovespa aí, como eu disse, ela acabou fechando em queda, abaixo dos 120 mil pontos, com quase 3% de alta, na verdade, aí, no ano de 2020. Lembrando aí que foi um ano extremamente desafiador. Tá? Qualquer coisa, pessoal, me avisem aí no chat. Mas a princípio acho que voltou ao normal aqui a internet. Então no dia 30 a bolsa fechou a 119.017 pontos, uma queda de 0,33. O dólar ficou praticamente estável, uma alta aí de 0,03 a R$ 5,19, ficando aí dentro da expectativa, né, que o mercado tinha aí de um dólar próximo de 5,20 no final de 2020. As bolsas internacionais, Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana, fechou com leve alta de 0,15 a 12.870 pontos. S&P alta de 0,13, Dow Jones alta de 0,24. Eu não vou me atentar muito a detalhes aqui porque nós falamos sobre isso no dia 31. Tá? Então vamos falar mais sobre o que esperar do mercado hoje. Falando então no euro, fechamento do euro no dia 30, alta de 0,51. O euro se aproximando de 6,40, fechou a 6,39. E as bolsas europeias, a Alemanha fechou em queda de 0,31, França em queda de 0,22 e Reino Unido queda de 0,71. Na Ásia, o último dia de pregões, a China teve uma alta de 1,66 e Japão queda de 0,45. Olhando aqui para as criptomoedas, o fechamento das cripto Bitcoin fechou com alta de 6,96 e o Ethereum com alta de 3,47%. O petróleo Brent fechou com alta de 0,44 no último dia do ano e o WTI com alta de 0,47. O nosso fechamento aí das principais ações do Ibovespa
no dia 30 tivemos aí Cielo, lembrando aí que nós terminamos a última semana do ano falando aí que o Banco do Brasil estuda novamente a venda de Cielo, e aí ela aproveitou alguns dias de alta no final aí do ano. Então Cielo fechou com 5,75% de alta, Azul com alta de 4,33%, CVC Brasil alta de 4,31%, Prio 3 que veio surfando aí muito bem os últimos meses do ano, a retomada aí do petróleo e a volta aos poucos da normalidade, principalmente aí com a movimentação e férias do pessoal no final do ano, consumindo obviamente mais combustível, com alta então de 3,49 aí no dia 30 e Klabin com alta de 3,48. Quando olhamos aí para as principais baixas, temos aí no topo Usiminas, que fechou aí no dia 30 com 3,12% de queda, Santander Brasil com praticamente 3% de queda, Via Varejo com 2,53% de queda, CCR 2,18 de queda e Companhia Siderúrgica Nacional 2,15 de queda, isso tudo no dia 30. E agora temos muita coisa quando falamos aí em agenda. Olhando só para o Brasil, hoje é o primeiro relatório Focus do ano, então vale a pena ficar de olho. Lembrando aí que o relatório Focus ele pega a mediana, certo? Dos principais especialistas e economistas com relação àquilo que eles esperam do mercado para o ano. Relatório Focus, como eu falei anteriormente, veio aí muito de encontro, obviamente, com as oscilações naturais, mas muito de encontro durante o ano com a forma que nós fechamos o ano. Então vale a pena ficar de olho. Hoje temos o primeiro do ano de 2021 que vai começar a mostrar aí qual a expectativa para esse ano. Hoje também temos a divulgação do PMI da indústria de dezembro e divulgação aí da balança comercial brasileira de dezembro. Então temos bastante coisa aí para ser divulgada hoje no Brasil, e quando olhamos para a agenda mundial, isso aumenta muito mais. Vamos a alguns dos principais indicadores aqui que fazem parte da agenda de hoje. Hoje também tem divulgação do PMI na França, Alemanha, Zona do Euro e Estados Unidos. Todos a relação do PMI de dezembro, certo? PMI industrial. E hoje, discurso de vários presidentes do Federal Reserve nos Estados Unidos, de vários locais diferentes, óbvio, e de membros importantes do FOMIC, do FOMC, que basicamente é o Copom. O Copom, lembra o que é o Copom no Brasil? O Copom é o braço direito aí do Banco Central. Ele tem as suas reuniões para definição de taxa de juros, estratégia e tudo mais, e essa mesma instituição é o FOMC, o FOMC, lá nos Estados Unidos. E hoje há discurso de vários presidentes de Banco Central, o Fed, por exemplo, de Chicago, o presidente vai discursar, entre outras pessoas, e obviamente vai dar uma tônica, uma retórica do que nós podemos esperar do Banco Central norte-americano para o ano de 2021. Então é importante ficarmos de olho também nesse indicador. Quando vamos para a política agora, ano novo, vida nova, assim esperamos, né? Os prefeitos de todas as cidades aí onde teve eleição tomaram posse. Notícias aí da sua cidade, da minha cidade, isso aí é fácil de buscar, mas cada um revelando os desafios que tem pela frente. Alguns já planejando aí a próxima campanha, 2022, que tem eleição estadual, mas principalmente os prefeitos aí na sua posse revelando os desafios, e aí temos desafios financeiros, né, desafios fiscais, que é muito importante a reforma fiscal também para os municípios, e ainda um grande desafio aí que envolve a pandemia e o desenvolvimento aí da economia local. Falando em notícias a nível Brasil, Temer está entre a cruz e a espada, né? Porque o ex-presidente, melhor dizendo, Michel Temer, do MDB, foi chamado a apoiar Baleia Rossi, que é o candidato aí do MDB para a Câmara. Inclusive, esse é o camarada apoiado por Rodrigo Maia, mas ao mesmo tempo ele tem uma dívida moral, digamos assim, com o Centrão,
o Centrão, que a princípio vai apoiar o candidato do PP, o Lira, certo? Que é o candidato do presidente. Então, nesse ponto, ele acaba ficando entre a cruz e a espada, entre o MDB e aqueles que o puseram no poder, porque graças ao Centrão que o ex-presidente Michel Temer chegou ao poder lá atrás, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, se você lembra um pouquinho agora, Michel Temer está então entre a cruz e a espada em relação a esse apoio à presidência da Câmara. E aí, falando da presidência da Câmara, né, os dois candidatos, Lira e Rossi, eles começam a atuar para buscar votos e assim presidir a Câmara. Também teremos problemas aí, a princípio, em relação ao Senado, porque a princípio teria apenas um candidato. E agora parece que o presidente, já falei sobre isso algumas vezes, o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com outros apoiadores, podem ser que levem um novo candidato à presidência do Senado. Então vamos aguardar, principalmente porque essa relação entre equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro e Congresso tem que ser a melhor possível para que tenhamos aí um 2021 realmente diferente do que aconteceu no ano de 2020. Notícia interessante aqui, o ex-ministro, né, e ex-chefe da Casa Civil, o Palocci, lembra do Palocci? Devido a todos os problemas aí, escândalos de corrupção, etc, que nós conhecemos aí da história do Brasil, ele teve bens bloqueados e está com dificuldades financeiras. Então vale a pena aí você que sabe que a vida do brasileiro, das pessoas normais, assim como você e eu, certo? Não é fácil. Agora mais alguém aí, um ex-ministro, um ex-chefe da Casa Civil, o Palocci, também está tendo problemas financeiros, protesto em nome e etc. Realmente não está fácil, está complicado a vida também dos ex-ministros, do ex-chefe da Casa Civil, o Palocci. Detalhezinho aí, Bolsonaro ele sancionou a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela faz parte aí, é o caminho para montar o orçamento do governo. Ele sancionou a lei que havia sido aprovada ali no final do ano, mas com vários vetos. Esses vetos, obviamente, aí, muitos deles foram indicados para haver veto pela equipe econômica, pelo ministro Paulo Guedes, que está tentando aí colocar o Brasil nos trilhos novamente, colocar o Brasil aí em uma posição aí de crescimento econômico diferente do que aconteceu em 2020. E esse início de ano, esse primeiro trimestre vai fazer toda a diferença. Vamos para o campo econômico. Uma notícia interessante, tá? As corretoras, elas vão poder atuar com pagamento de boletos a partir de hoje, dia 4 de janeiro de 2021. As corretoras irão poder atuar. Essa foi uma aprovação que a CVM deu lá no mês de novembro, se não me falha a memória, e a partir de agora, dia 4 de janeiro, as corretoras, elas também vão poder atuar com pagamento de boletos. Obviamente, aí cabe a cada uma das corretoras escolher se vai por esse caminho ou não, mas é uma novidade aí que podemos ver para o ano de 2021. Falando em novidades, né, o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central brasileiro, foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo em 2020. Porque, mesmo com toda a crise, mesmo com todo o problema que nós tivemos no Brasil, foi entendido que pela atuação do Banco Central e a atuação de Campos Neto aí dentro do Banco Central, na presidência do Banco Central, a retração econômica brasileira ela foi muito menor do que o esperado lá no início da pandemia, no início do ano de 2020. Então esperamos que ele continue aí um bom trabalho e que tenhamos um 2021 excelente. O Bitcoin, né? Lembra que eu falei lá no início sobre as criptomoedas? Bitcoin alcançou um novo recorde, passou os 30 mil dólares. Até onde vai o Bitcoin? Vamos acompanhar durante o ano, vamos falando para você aqui. Então continue conosco. Falando agora em vacina, né? A Anvisa aprovou a importação de 2 milhões de doses da vacina da Oxford. A Oxford e AstraZeneca é aquela última que foi aprovada lá no Reino Unido, que também já está em vacinação. E a Fiocruz
importou 2 milhões de doses, mesmo sem a vacina ter a aprovação aqui no Brasil. A Anvisa aprovou de forma emergencial a importação dessas 2 milhões de doses para, caso seja aprovado, já tenha em solo brasileiro essas vacinas e inicie-se o mais rápido possível a imunização dos brasileiros. A Europa e os Estados Unidos aí nesse último final de semana, nesse final de ano aí, tiveram recordes em mortes e contaminações. O Reino Unido ali chegou a praticamente 1.000 mortes e também a maior contaminação em um único dia, e os Estados Unidos também chegando a recorde de contaminação em um único dia. Então isso preocupa, principalmente porque falamos aí de uma segunda onda e em países que já estão vacinando a população. Obviamente, com a vacina, muita expectativa em torno aí desses mercados também. E a Janet Yellen, a futura secretária do Tesouro americano, ela ganhou aí mais de 7 milhões de dólares em palestras aí nos últimos anos. Lembrando que ela já foi presidente do Fed também e diversos outros cargos. Ela e o esposo já foram aí ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, se não me falha a memória, no início dos anos 2000, 2001, 2002, no mais tardar. Ela, devido a diversas posições acionárias e também participação em conselhos, para não haver conflito de interesse, visto que ela vai ser secretária do Tesouro americano do presidente Joe Biden, ela vai se desfazer de ativos, vender ações e sair do conselho dessas empresas. Interessante aí, óbvio, né? A gente não sabe de bastidores, mas é interessante pensarmos isso para o Brasil. No Brasil, infelizmente, existe ainda muito conflito de interesse e ela já apresentou documentos dizendo que irá agir dessa forma. Então, zero conflito de interesse, pelo menos é o que diz no papel. Esperamos aí o que vai acontecer também lá nos Estados Unidos. Quando olhamos aí para o âmbito corporativo, a Ambev, né, que é a parte internacional da Ambev, da cervejaria, ela trabalha aí com projetos de retomada de economia e ela vendeu diversos ativos nos Estados Unidos e Austrália. Lembrando aí que a Ambev tem retomado com força aí o mercado, tentando driblar a concorrência, fazendo lançamentos e planejando uma ação diferente para os próximos 5 anos para voltar a ter a valorização e continuar à frente a liderança do mercado de cervejas no Brasil e no mundo. E a Stellantis, quarto maior grupo do setor automotivo do mundo. A fusão acontece hoje. O que é a Stellantis, se você não conhece? Peugeot e Fiat há 2 anos já que tentavam se fundir, tentavam transformar em uma única empresa. E no ano passado foi aprovado a fusão da Fiat e da Peugeot e hoje acontece essa fusão e Fiat e Peugeot unidas. Então a Stellantis, que é uma holding, essa Stellantis se torna o quarto maior grupo do setor automotivo do mundo. Então muita coisa aí deve acontecer, tanto com os veículos da Fiat quanto com veículos da Peugeot. Falando aí em commodities, que eu já falei diversas vezes aí que foi a tônica do final de 2020 e a princípio será uma tônica muito forte dentro do ano de 2021, o minério de ferro teve alta aí de quase 75% no ano de 2020. Então, a demanda por minério, a demanda por siderúrgicas, a demanda por aço, com certeza vai fazer com que 2021 também os commodities e as empresas dessa área tenham crescimento forte. A Tesla que entrou aí pro índice S&P, né? Ela entregou 60% a mais de veículos em 2020. Lembrando que a Tesla no ano passado ela multiplicou aí o seu capital, não, mas o seu valor de ações em mais de 400%. Tá? E a grande tônica da Tesla é que ela não conseguia entregar resultado, não dava lucro. E muita coisa mudou no ano de 2020. Ela entregou 60% a mais de veículos do que em 2019 e também entrou aí para o índice S&P 500. Então, com certeza, esse será um ano diferente para a Tesla. E falando em veículos, falando isso de forma nacional e internacional, a venda de veículos ela é um medidor muito forte da economia, principalmente em países como Estados Unidos, Brasil, onde há uma paixão por veículos, por carro muito grande. No Brasil, a venda de veículos em 2020 caiu 26%. Então vamos esperar agora o ano de 2021
Tem pouco veículo em estoque, mas vamos esperar aí o que acontece nesse ano, mas esse é um indicador importante para que você olhe diariamente, também mensalmente, porque ele vai dizer muito sobre a retomada econômica no Brasil e no mundo. Agradeço aí por vocês que nos acompanharam aqui. Lembrando que diariamente nós estamos aqui às 7h30 da manhã com o nosso Morning Call, o que esperar do mercado. E hoje, primeiro dia de ações de Bolsa de Valores no mundo, a princípio teremos um dia mais tranquilo. Teremos pouca volatilidade, visto que a maioria das bolsas mundiais aí já operam em cenário positivo. Devemos ter uma leve alta nas bolsas mundiais e na bolsa brasileira hoje, começando o ano de 2021 com o pé direito, quem sabe já e aos pacotes de estímulos na União Europeia e nos Estados Unidos. Amanhã estaremos de volta às 7h30 da manhã. Vem conosco, nos acompanhe diariamente aqui no nosso Morning Call. Um abraço e até amanhã.